Bem-vindos à nossa aula de número 204. Item 2 do capítulo 22. Capítulo 22, que agora, assistiram a aula anterior, então já sabem que o que se trata esses fatores de produção originais de natureza não humana. Ou seja, estamos falando daquilo que a natureza nos dá, da terra, depois do enlargement, da propriedade privada da terra, efetivamente. Item 2, o fator tempo na utilização da terra. Vamos lá para o PDF. Espero que muitos indiquem ao pessoal do agronegócio este capítulo, viu? E obviamente que eles vão se interessar por ver todo o curso da ação humana e, acima de tudo, quando a gente faz esse trabalho de indicar esses capítulos que indicam para cada tipo de negócio, a pessoa abre a cabeça e vai buscar todo o conhecimento. Quando vão buscar todo o conhecimento, a chance deles acertarem e se enriquecerem é muito grande. Ao enriquecer, você que já entendeu o conceito geral disso daqui, doação humana, você sabe muito bem que o enriquecimento da sociedade, ele se esparrama para todos. Então, não torça contra os ricos da sua cidade, sua região. Torça a favor deles. Lute para que eles se tornem cada vez mais ricos. Eles se tornando cada vez mais ricos, vocês também se tornam cada vez mais ricos. O fator tempo na utilização da terra. A ciência econômica, ao analisar o conceito terra, começa por uma distinção entre duas classes de fatores originários de produção: os humanos e os não humanos. Nós também somos fatores originários de produção. Como os fatores não humanos estão geralmente ligados com a utilização de certa parte do solo terrestre, empregamos o termo terra para designá-los. Então, como os fatores não humanos estão geralmente ligados com a utilização de certa parte do solo terrestre, com a propriedade privada no sentido imobilizado, terra, empregamos esse termo para designá-los. Então, vamos só ver a nota de rodapé. A Cataláxia não tem interesse em estudar as disposições legais que separam os direitos de caça, pesca, exploração de jazidas minerais dos demais direitos do proprietário de um pedaço de terra. O termo terra, tal como empregado pela Cataláxia, compreende também as extensões aquáticas. Perfeito, pessoal? É por isso que usa-se o termo, que a gente usou aqui para o título do capítulo, fatores de produção originais de natureza não humana. Ok? Lembrando que hoje as minas, né, elas são de empresas privadas, são terras privadas, mas durante muito tempo na corrida do ouro, era, de certa forma, da União e ela cobrava um imposto de um quinto dos infernos. Só que você não era nem dono da terra, correto? Ao se lidar com os problemas econômicos relativos à terra, isto é, com os fatores originários de produção não humanos, é necessário separar cuidadosamente o ponto de vista praxeológico do ponto de vista cosmológico. É compreensível que a cosmologia, no seu estudo dos eventos cósmicos, proclame a invariabilidade e a conservação da massa e da energia. Se compararmos os efeitos que a ação humana pode provocar sobre as condições ambientais da vida humana com os efeitos das forças da natureza, é admissível que se considere a natureza como permanente e indestrutível, ou, mais exatamente, imune para a capacidade destrutiva do homem. A erosão do solo, no sentido mais abrangente do termo, que pode ser efetuada pela interferência humana, é insignificante quando considerada em relação aos grandes períodos de tempo a que se refere a cosmologia. Ninguém pode saber hoje se daqui a milhões de anos as forças cósmicas transformarão desertos e sólidos áridos em terras que sejam consideradas extremamente férteis, ou se transformarão luxuriantes florestas tropicais em terra estéril. Precisamente por não ser possível antecipar tais mudanças nem influir sobre os eventos cósmicos que possivelmente poderão provocá-las, é inútil especular sobre as mesmas ao se lidar com os problemas da ação humana. Nota de rodapé. Portanto, o problema da entropia também fica fora do âmbito da meditação praxeológica. Em resumo, todo esse alvoroço de que o homem está destruindo o planeta é uma grande bobagem. Mises já falava sobre isso de forma muito categórica e científica das ciências sociais. As ciências naturais podem asseverar que as características do solo que o tornam utilizável para
para florestamento, criação de gado, agricultura e utilização hídrica se regeneram periodicamente. Pode ser verdade que, se os homens tentassem deliberadamente devastar a capacidade produtiva da crosta terrestre, só o conseguiriam de forma imperfeita em alguns locais. Mas não são esses fatos que realmente importam para a ação humana. A regeneração periódica da capacidade produtiva do solo não é um dado rígido que coloque o homem diante de uma situação imperativa e invariável. É possível usar o solo de tal maneira que sua regeneração seja retardada e adiada, ou que se esgote por certo período de tempo e só possa ser reestabelecida por meio de um considerável aporte de capital e trabalho, de adubação, reestruturação do solo. Ao lidar com o solo, o homem tem de escolher entre métodos que diferem entre si quanto aos seus efeitos sobre a futura capacidade produtiva do solo, tanto quanto em relação a qualquer outro setor de produção. O fator tempo também é levado em consideração na caça, na pesca, na pastagem, na criação de gado, no cultivo de vegetais, na exploração florestal e na utilização de recursos hídricos. Também, neste caso, o homem tem de escolher entre satisfazer seus desejos mais cedo ou mais tarde. Tudo que nós vimos, e aqui eu convido quem entrou nesse capítulo por conta de ser do agronegócio, lembre-se, isso aqui é só uma isca, é um bait, para pegar vocês e começarem o curso desde lá de trás, para entender que todos nós, industriais, agronegócio, todos precisamos de economia austríaca. Então, também nesse caso, o homem tem de escolher entre satisfazer seus desejos mais cedo ou mais tarde. Também neste caso, o fenômeno do juro originário, implícito em toda ação humana, exerce sua influência primordial. Existem circunstâncias institucionais que fazem com que as pessoas prefiram a satisfação no futuro próximo e desprezem inteiramente ou quase inteiramente a satisfação no futuro mais distante. Se por um lado a terra não pertence a proprietários individuais e por outro lado todas as pessoas ou apenas um grupo favorecido por privilégios especiais ou por uma situação de fato podem usá-la temporariamente em seu próprio benefício, a futura capacidade produtiva da terra não é motivo de preocupação. Ninguém está nem aí. Gasta, exaure. Se a terra não pertencer a uma pessoa, ela está perdida. É por isso que acontece todo o drama nas florestas tropicais e tudo mais. Como é da União e por isso não é de ninguém, ninguém cuida. Essas terras precisam passar para a propriedade privada. Ah, ok? O mesmo caso ocorre quando o proprietário acredita que será expropriado num futuro não muito distante. Em ambos os casos, os atores estão preocupados exclusivamente em extrair o máximo o solo possível do solo, correto? No período que lhes resta. Esse é o grande problema do socialismo. Todo mundo quer consumir o máximo possível daquilo, e aí exaure realmente a qualidade da terra. Não estão preocupados com as consequências mais remotas, decorrentes do método de exploração que adotam hoje. O amanhã, para eles, não importa, vai ser tomado mesmo. A história registra inúmeros casos de destruição de florestas, de pesqueiros, de reservas de caça. Muitos outros exemplos também podem ser apontados em outros tipos de utilização do solo. Nem os rios deviam ser propriedade da União. Do ponto de vista das ciências naturais, a manutenção dos bens de capital e a preservação da capacidade produtiva do solo pertence a duas categorias completamente diferentes. Os fatores de produção fabricados se desgastam mais cedo ou mais tarde no curso do processo de produção e são pouco a pouco transformados em bens de consumo que finalmente são consumidos. Se não desejarmos que desapareçam os benefícios decorrentes da poupança do capital anteriormente acumulados, além de produzirmos bens de consumo, teremos também de produzir os bens de capital necessários para a reposição dos que se desgastaram pelo uso. Se negligenciarmos esse fato, acabaremos, por assim dizer, consumindo os bens de capital. Estaríamos sacrificando o futuro em relação ao presente. Viveríamos na opulência hoje e passaríamos necessidade amanhã. Mas costuma-se dizer que com a terra as coisas são diferentes. A terra não pode ser consumida. No entanto, tal afirmativa só tem sentido do ponto de vista da geologia. Mas, do ponto de vista geológico, também se poderia ou se deveria negar que uma fábrica ou uma estrada de ferro possam ser consumidas.
O lastro de pedra de uma linha férrea, assim como o aço dos trilhos, das pontes, dos carros, dos motores, não desaparecem fisicamente. Somente do ponto de vista praxeológico, se pode dizer que uma ferramenta, um trilho ou um forno metalúrgico foi consumido, que o capital foi comido. É nesse mesmo sentido econômico que nos referimos ao consumo da capacidade produtiva do solo. Na exploração florestal, na agricultura e na utilização dos recursos hídricos, essa capacidade produtiva é considerada da mesma maneira que qualquer outro fator de produção. Os atores escolhem entre processos que permitem uma produção imediata mais elevada às custas de uma menor produtividade posterior. E os processos de menor produção imediata que não prejudicam a produtividade física futura. Essa é a escolha. É possível forçar a produção atual a tal ponto de que no futuro o retorno por unidade de capital e trabalho investido se torne muito pequeno ou praticamente nulo. Sem dúvida, a capacidade devastadora do homem tem limites. Esses limites são atingidos mais rapidamente no caso de exploração florestal, caça e pesca do que na exploração agrícola. Isso representa apenas uma diferença quantitativa e não qualitativa entre consumo de capital e erosão do solo. David Ricardo atribuiu aos solos poderes originais e indestrutíveis. Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo. Todavia, a economia moderna não pode deixar de enfatizar que o homem, ao atribuir um valor e um preço, não distingue entre fator de produção originário ou produzido, e que a indestrutibilidade cosmológica da massa e da energia, qualquer que seja o significado disso, não confere para a utilização do solo um caráter essencialmente diferente dos demais fatores de produção para a cataláxia. Correto? E assim encerramos esse item 2 e vamos depois então entender o que é a terra submarginal. Ou seja, aquelas terras que ninguém quer. Alguém quer trocar uma fazenda no estado de São Paulo por 10 vezes mais área no deserto do Saara? Óbvio que não, não é? Mas depois falamos disso. Vamos tratar do assunto das terras marginais na próxima aula. Até lá!